Olá, sétimo ano, estamos de volta aí com mais um vídeo, professor Euler, né? Professor suporte aí de matemática. E nós estamos trabalhando aí alguns conceitos, né, no livro de vocês. A gente está fazendo acompanhamento aí das atividades que vocês estão fazendo. E percebi que alguns alunos estão interagindo, questionando, vendo se está certo. Professor, está aqui a imagem, está aqui a foto, né, da minha atividade, ver se está certo. Muito bem, gente, eu estou gostando de ver a participação de vocês. Ela é muito importante para o seu desenvolvimento, né, educacional, e com certeza o professor também, né? Quanto mais vocês participam, melhor é para o professor, né? Bom, nós temos aqui uma sequência de assuntos. A gente trabalhamos aí essa semana aí alguns assuntos sobre equações, né? Falamos do conceito de equações. E o que a gente aprendeu sobre equação? Bom, a gente aprendemos aí sobre equação, que a equação ela é uma igualdade, né? Uma equação ela possui primeiro e segundo membro, que uma equação possui uma variável, o grau dela é 1, né? Então, nós podemos aí aprender algumas noções básicas, né, da aplicação da equação de primeiro grau. Agora, nessa sequência aí, nós vamos ter a situação que envolve inequação. Bom, o que muda, professor, da equação para inequação? Pessoal, é somente o sinal de igualdade que não vai existir mais na inequação. Então, eu acredito que eu falei para vocês aí em relação à equação, que a equação ela é uma igualdade, ela é uma balança, correto? Se você tem 5 kg desse lado, do outro lado, para a balança ficar equivalente, né, ela precisa ter 5 kg. Com isso, ela tem uma igualdade. Bom, se ela tem uma igualdade, tudo que tem desse lado tem do outro lado de peso, né? O mesmo peso, né? De um lado tem do outro. Então está equivalente, ela está igual. E o que seria desigualdade, professor? Aqui nesse caso aí na equação. Bom, nesse caso a balança, por exemplo, estaria aqui e outro estaria aqui. Ela estaria igual? Não, ela estaria desigual. Ou seja, não está tendo a igualdade aqui, ó, em relação ao peso. Um lado vai estar mais alto, o outro lado, né, independente aí da situação. Então esse conceito, ela é uma desigualdade. Com exemplo, eu vou te dar exemplo aí para você perceber o que é uma equação. Por exemplo, Maria tem 5 anos, João tem 5 anos. A idade deles são iguais? Sim. Então isso posso dizer que representa uma equação, né? A idade de Maria, a idade de João é 5 anos, então nesse caso aí nós teríamos uma igualdade. Agora, se eu dissesse assim, Maria tem 9 anos e João tem 15, eles possuem a mesma quantidade de idades? Não. Então, nesse caso, existe uma desigualdade em relação às idades dele, correto? Tudo bem? Tranquilo? Bom, por exemplo, eu fui no supermercado e geralmente as balanças hoje elas são digitais, gente. Então mudou muita coisa, né? Talvez você não tenha mais esse contato aí, ó. Que antes a balança, elas eram feitas assim, ó. Elas eram utilizadas dessa maneira. Aqui tinha uma bandeja, né? Aqui tinha uma bandeja e aqui do outro lado tinha outra bandeja. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, teria o centro da balança. Então, tudo que você, por exemplo, você colocasse aqui, ó, 2 laranjas, no caso, se as 2 laranjas pesassem, por exemplo, 50 gramas, do outro lado você teria o que? 100 gramas. Isso através de peso, tá bom? 50 mais 50 dá 100, então isso teria uma igualdade, certo? Isso aí é em questão de equação. E na inequação, professor, como é que ficaria a situação? Digamos aí, ó, que você teria 3 laranjas, deixa eu representar aqui através da desigualdade, né? E olha como ficaria, por exemplo, né? Aqui teria 3 laranjas, considere aí o mesmo tamanho, tá bom? Aqui teria 100 gramas. Ó, agora pergunto, está tendo igualdade em relação às duas ilustrações? Não, né, professor? Por quê? Porque a balança aqui, ó, está mais alta no sentido da laranja, que nesse caso pesaria 150 gramas, né? Cada uma pesa 50 gramas. E esse meu peso não está igual. Então, esse caso aí era uma desigualdade, tá bom? Então, é isso que a gente vai estudar hoje, na nossa aula de hoje, sobre inequação. Então, venha para cá, junto comigo, vamos estudar
pegue seu livro, pegue sua caneta, seu lápis, sua borracha, sente aí na sua cadeira, afaste um pouquinho de espaço, coloque seu livro e concentre-se na aula, tá bom? Você pode estar assistindo no celular, no notebook ou na TV, então não tem problema onde você está assistindo. O problema é você prestar atenção aqui no professor. Ele vai falar o que é de melhor para você ter um bom aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Nossa série aí, nesse caso, a nossa série é o 7º ano, né? A gente tem o 7º ano. A página que você vai trabalhar hoje comigo é a página de número 38 do livro, tá bom? Página 38. E vamos ver até onde vai trabalhar hoje, tá bom? Então, nossa aula é de matemática. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando matemática. O professor Euler trabalha matemática. E nós iremos agora fazer aí, ó, uma revisão, né? Uma revisão de inequação. Talvez você esteja aí com uma dificuldade em uma questão de inequação e o professor Euler veio aqui para te ajudar a eliminar essa dificuldade. Beleza? Tranquilo? De boa? Vem lá junto comigo, 7º ano. Então nós vamos falar hoje do princípio de inequação. Bom, a inequação, ela também é uma operação, né, matemática, no qual algumas situações você exige, né, que você tenha um conceito de inequação. Então olha só, a expressão que utiliza a desigualdade, ela é a inequação. Então, primeira coisa que a gente temos que saber aqui, que a inequação, ela é uma desigualdade, correto? Desigualdade. Professor, o que é isso? Desigualdade. Desigualdade é desigual, ou seja, não é igual, né? Então, como é que a gente utiliza na inequação a simbologia? Ó, você já conhece isso aqui, esse símbolo, né? Maior ou menor, né? Temos o outro, ó, maior igual ou menor igual. Através dessa simbologia aqui, desses 4 símbolos, nós iremos fazer o estudo da inequação, tá bom? Lembrando que a resolução de uma inequação, ela segue o mesmo modelo de resolução de uma equação, ok? Então não esqueça aí, ó, que uma equação, ela é uma igualdade, e uma inequação, ela é a minha desigualdade, tá bom? Os valores são desiguais. Então, nesse caso, você vai fazer um estudo aí em relação aos números maiores e os números menores que. Vai usar muito a palavra que, né? Maior que, menor que, tá bom? Um exemplo para você perceber a utilidade da inequação. 4 é maior ou menor que 5? 4 é menor, então ele é desigual a 5, correto? Então, por esse exemplo, a gente vai continuar o nosso estudo. Bom, dei para vocês aqui, ó, o maior, no caso aqui é o 7, né, o 4, maior igual, menor igual. Isso aqui só para identificar, tá bom? Então, através dessa simbologia, nós vamos utilizar a resolução de uma inequação. Então, se você tivesse aí, ó, por exemplo, determine o valor de x da inequação. Aí tivesse lá a inequação assim, ó, x mais 6 maior que 10. O que está escrito aqui, professor, na linguagem que eu utilizo no meu dia a dia? Ó, um número somado com 6, ele é maior que 10. Que número é esse? Ah, então, a questão aí do senhor quer saber o seguinte: que número que está aqui, que eu somo com 6, dá maior que 10? Que número é esse? Ah, tem vários números, né? Mas vamos descobrir o único número que começa a valer essa desigualdade, tá bom? É através dessa resolução que nós iremos determinar o número que começa aí, a gente vê a resposta, as possíveis respostas, do qual número pode encaixar nessa situação, tá bom? E como é que a gente resolve isso, professor? Tranquilo, ó, você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer a mesma coisa que você faz na equação, você vai isolar o x, né? X, o símbolo repete, ó, maior que 10, né? Repete. O 6 está positivo, vai para lá negativo, né? 6.
Então, x é maior. Quanto é 10 menos 6? 4, eu ouvi 4, muito bem. Então, olha só o que nós temos aqui de informação. Que o x ele tem que ser maior que 4. Quais são os números maiores que 4? No caso dos conjunto dos números inteiros. É o 5, né? É o 6, é o 7, é o 8, enfim. Qualquer número maior que 4 vai ser válido para ser na equação. Por exemplo, se x for igual a 4, o que vai acontecer? Vai dar uma igualdade. Nós não estamos estudando igualdade, estamos estudando desigualdade. Então, nesse caso, o valor que x pode ser é 5. Porque 5 mais 6 é 11. 11 é maior que 10? Sim. Se o x for 6 mais 6, 12. 12 é maior que 10? Sim. Então, nesse caso, para valer aí, para ter a validação dessa equação, o x teria que ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, qualquer número aí, mas não pode ser 4, e nem abaixo de 4, tá bom? Menores que 4. Por quê, professor? Se ele for menores que 4, não vai acontecer aí na equação, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, ele tem que ser maior que 4, tá bom? Essa é o nosso primeiro exemplo. Bom, você vai perceber aí no seu livro, né, que tem uma balança aí sobre equivalência e tudo mais, sobre os pesos. E você com certeza vai estar trabalhando aí na sua casa as atividades propostas pela professora em sala de aula, correto? Então, qual é o meu papel aqui? É ajudar você a entender esse conceito de inequação, né? Então, para isso, nós vamos fazer aí, ó, algumas atividades, né? Porque o assunto ele não é tão difícil. O problema é você entender a propriedade que ele tem, né? As propriedades aí da inequação. Então você vai ver aí, ó, nós temos uma solução de inequação. Então, nesse caso aqui, qual é a solução da inequação? X tem que ser maior que 4. Ah, professor, faça um caso aí que x seja menor que outro número. Beleza, não tem problema. Vamos lá para o próximo exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui para você ver como seria em relação ao menor. Ó, esse aqui é o exemplo 1, esse aqui é o exemplo 2, tá bom? Olha só, dada a equação y mais, não, vou colocar menos, né? Menos 9 é menor que 6, por exemplo. E agora, olha só o que está escrito aqui na linguagem do dia a dia. Um número subtraído a 9 é menor que 6. Que número é esse? A inequação ela quer saber com você qual número aqui pode validar esse caso. O que eu tenho que fazer, professor? Qual é a forma que eu tenho que fazer aqui para me determinar o valor de y? Pessoal, a fórmula é a mesma que você atribui aí para a equação. A resolução você vai fazer da mesma forma que você resolve uma equação, tá bom? Como é que eu resolvo uma equação, professor? Você vai determinar o valor desconhecido. E nesse caso aqui, o valor desconhecido está em quem? Em qual incógnita? Em y. Você vai determinar o valor de y que vai validar essa inequação. Bom, então a gente aprendeu aí nas aulas anteriores que para fazer o isolamento de uma variável, basta colocar ele sozinho aqui, né? Repete o sinal aqui no caso de desigualdade, que nesse caso é menor. 6 está no segundo membro, ele vai repetir o 6. E o 9 que está negativo, ele vai passar para o segundo membro positivo. Então, nesse caso, nós temos o quê? Que y ele é menor que a soma de 6 mais 9. Então, o y ele tem que ser menor do que 15. Para validarmos essa inequação, qual é o valor que o y pode assumir? Ó, ele tem que ser menor que 15. Então, menor que 15. Quais são os números menores que 15 no conjunto dos números inteiros? 14, 13, 12, 11, enfim, vai chegar até os negativos, né? Então, qualquer número abaixo de 15, o y pode assumir. Mas, professor, se eu colocar o 16, essa inequação vai ser válida? Não, se você colocar o 16, não vai acontecer a validação da inequação. Por quê? Porque 16 ele é maior que 15, tá bom? Então não esqueçam aí, ó, de revisar o conceito de conjunto dos números inteiros, no qual você tem números positivos para o meu lado direito
e os números negativos para o lado esquerdo da origem, que nesse caso é o 0, tá bom? Então não esqueçam disso. Então aqui eu passei o exemplo quando ele for maior, né? E quando ele for menor. Ah, professor, e se for maior igual e menor igual? Utiliza a mesma fórmula que você resolveu aqui, é a situação de maior e menor, tá bom? Não esqueça que é a mesma coisa, só que a leitura do número vai ser assim, ó. O que está escrito aqui? Que x é maior que 4. Se fosse, por exemplo, com essa simbologia, olha aqui como nós iríamos ler. X é maior ou igual a 4, tá bom? X é maior ou igual a 4. Poderia ser 4? Poderia. Mas ele poderia também ser maior que 4, que nesse caso seria 5, 6, 7, enfim, qualquer número aí maior que 4, tá bom? Ah, professor, mas se tivesse aí menor que 4, menor ou igual a 4, ou nesse caso aqui seria 15, né? Como é que eu faria a leitura dessa expressão? Bom, seria y é menor ou igual a 15, tá bom? Então, variando aí as duas simbologias, nós temos que a utilização é a mesma na resolução. Você só vai mudar apenas o símbolo e a leitura, é claro, né? A leitura você tem que saber fazer a leitura de um número que faz parte da desigualdade, tá bom? Bom, então com essa base aqui nós podemos agora trabalhar com mais exemplos e atividades, né? Para assim aplicarmos a definição de uma inequação, tá bom? Então não esquecendo aí, ó, que eu falei o seguinte, o que eu falei até agora? Que uma inequação, ela é uma desigualdade, certo? Aonde? Nós podemos ver que na equação ela é uma igualdade, onde tudo que está no meu primeiro membro está no segundo membro e é igual. Já na inequação, o meu primeiro membro pode ser maior, o meu segundo membro é menor, ou vice-versa, né? Bom, prosseguindo aí, nós temos a aplicação de atividades, e eu gostaria que vocês me acompanhassem aí. Você vai agora pegar o seu livro de atividades, tá bom? Para a gente trabalharmos junto. O livro de atividades, você irá lá para a página de número 23. Vamos trabalhar aí as atividades propostas no livro de vocês na página 23, tá bom? Vamos trabalhar o conceito de inequação aí diretamente à aplicação. Então a página aí do livro de atividades é a página de número 23, tá bom? Aqui é o livro de atividades, tá bom? Então, pessoal, vamos lá trabalhar junto aí para a gente eliminar as possíveis dúvidas. Nós temos aí a questão de número 33, tá bom? Então a questão é de número 33. Professor, qual é a página mesmo? Página 23. Qual é a questão? Questão 33. Bom, então vamos ler aí a questão. Olha só. Observe a balança a seguir. Então você vai olhar agora para o seu caderno de atividade e você vai ver aí uma balança, né? Uma balança, e essa balança aí ela tem umas bolinhas, né? Umas bolinhas laranjas. Então aí temos a balança com umas bolinhas laranjas e do outro lado nós temos uma bolinha laranja e um peso de 5 kg e um peso de 1 kg, certo? Então observem aí na figura, na ilustração, que nesse caso está havendo o que? Uma desigualdade. Por que está havendo desigualdade? Porque a balança ela não está equilibrada. A balança ela está um lado alto e outro baixo. Digamos que ela estivesse assim, né? Olhando para a posição aí que você está vendo no livro, tá bom? Então olha só, sabendo que todas as bolinhas têm a mesma massa M, então a problema está dizendo que a massa da bolinha é M, ela não sabe a massa em quilogramas, qual é o maior valor inteiro que M pode assumir? Então, lembram que eu falei agora há pouco aqui, que você tem que descobrir o valor que está maior que, menor que, ou igual? Isso vai ser aplicado agora aqui nesse exemplo, tá? Então observe aí, gente. Vamos junto fazer a análise aí. Vamos pegar primeiro as bolinhas, né? Eu pergunto para vocês. Vamos pegar da forma que a imagem está aí, tá bom? Então do um lado você tem o que? Você tem uma bolinha, né? Que vamos chamar de M. A bolinha nós chamamos de M. Mais
quanto você tem de peso aí desse lado? De peso. Observe aí, você tem um de 5 kg e o outro de 1 kg. Quanto é 5 mais 1? É 6, correto. Então 6, olha só. M, que é a bolinha, mais 6, são peso, né? O que vai dizendo em relação à figura do outro lado? É maior ou menor em relação à figura do outro lado? O peso é maior ou menor? E agora, professor, como é que eu vou tirar essa informação aí, gente? Observe que o peso desse lado M mais 6, ele é maior, certo? Porque ele está mais abaixo e o outro está lá em cima, então ele é maior. Então ele é maior de quem? Quantas bolinhas eu tenho do outro lado, laranja? Eu tenho 3 bolinhas, então ele é maior do que 3M. 3 bolinhas é 3M, certo? Bolinha mais bolinha mais bolinha, eu tenho 3 bolinhas, tá bom? Agora chegamos numa questão que nós já resolvemos um exemplo agora há pouco. Como te resolveu, professor? Nós vamos isolar a variável, mas eu pergunto, eu posso fazer isso aqui direto? Não, eu tenho que agrupar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes que eu tenho aqui, ó? O M e o 3M. Vamos juntar eles aqui, ó. M está positivo. O que vai acontecer com esse M quando ele passar para cá? Ele vai passar o quê? Negativo, menos 3M. O que vai acontecer com esse 6? Ele vai passar para o outro lado positivo ou negativo? Negativo, menos 6. Eu vou ensinar uma regrinha aqui, que ela vai ser muito prática para você aí. Mas calma daí por aí, tá? Depois a gente ensina a regrinha, tá bom? Até aqui tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Você tá conseguindo entender, acompanhar aí a atividade? Tá? Beleza, tranquilo. O professor está para lhe ajudar, tá bom? Então, quantos M eu tenho aqui? 1. E aqui eu tenho quantos M negativo? 3. O que está me dizendo a questão aqui? Ó, que eu estou devendo R$1 na cantina, lá para a tiazinha lá da cantina, né? A tia da cantina está devendo R$1. E eu tenho, estou devendo R$3, desculpa, eu estou devendo R$3 e tenho R$1 para pagar. Eu vou conseguir pagar a cantina lá da tia? Eu vou conseguir? Não. Você vai ficar devendo quanto? R$2. Nesse caso é menos 2M. É maior que menos 6. Assim como eu faço lá na equação, eu também posso fazer na inequação. Porém, contudo, todavia, eu tenho que seguir uma regra muito essencial na matemática, né? O que eu faço para mudar esses dois números aqui para positivo, por exemplo, ou mudar de sinal as operações? O que eu tenho que fazer? Ah, o professor me ensinou que eu tenho que multiplicar por menos 1. Muito bem, você prestou atenção, está correto, tem que multiplicar por menos 1. Então, quanto é menos 2m vezes menos 1? É igual a 2m, correto? 2m. O que eu ia falar para você está aqui, ó. Como o sinal está positivo, quando ele multiplica por menos 1, em vez de ele ficar positivo, ele vai voltar a ser o quê? Ele vai ser negativo. Ele trocou, ele inverteu. Ele era positivo, virou negativo, no caso aqui, né? Então ele era maior, ele ficou sendo menor. Toda vez que você multiplicar por menos 1, a operação vai inverter aqui. Se era maior, vai ficar menor. 6 vai continuar positivo, né? Olha só, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá igual a 6? Então, claro, né? É o 3, né? M é menor que C dividido por 2, vou fazer bem passo a passo. M é menor que 3. Olha só o que nós acabamos de descobrir aqui. Que o M, ele é menor que 3. Para validar essa equação, o M tem que ser menor que 3. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, se o M for 3. Se o M for 3, o que vai acontecer aqui? 6 mais 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 é igual a 9, então não é a equação. Mas se o M for menor que 3, olha só. 2 mais 6, 8. Quanto é 3 vezes 2? 6. Então, 8 é maior que 6? Sim. Ah, professor. Então, nesse caso, o M tem que ser menor que 3. Qual é o número M que poderia assumir aqui?
o 2, o 1, o 0 não pode, tá bom? Ou até pode, mas pode. Menos 1, enfim, qualquer número aí menor que 3, tá bom? Menores que 3 no conjunto dos números inteiros. Bom, então definimos aí essa equação. Então, o maior número que ele pode assumir dos inteiros, qual é o maior número que ele pode assumir? É o número 2. Vocês concordam comigo que o maior número inteiro é o número 2? Por quê? Porque depois que vem, antes do 2 vem o 1, mas o 1 é menor que 2, correto? Então, o meu maior número inteiro que pode assumir no lugar de m é o 2, correto? Tranquilo? Tudo bem? Então, essa questão aí, ó, a gente fez a solução dela. Então, nesse caso, o m ele é menor que 3, ou seja, ele pode assumir qualquer valor abaixo de 3. Não pode ser 3, 4, 5, 6, enfim, não pode ser isso, tá bom? Então, a questão aí das bolinhas nós determinamos. Então, o que nós podemos concluir quanto a essa informação? Que a bolinha, ela pode ser, o peso dela pode ser 2, pode ser 1, mas não pode ser 3, tá bom? Nem 4, nem 5. Prosseguindo aí, né, nós temos a questão de número 34. Então, resolvemos aí a questão de número 33. Você eliminou a sua dúvida que você tinha aí, né? Agora, nós vamos para a questão de número 34. Só lembrando que 34 é do livro de atividades, tá bom? 34 do livro de atividades. Bom, olha só, nós temos aí a questão. Bia deseja contratar um plano para fazer ligações. Ela realizou uma pesquisa de valores e está em dúvida entre duas opções. A opção A cobra a mensalidade de R$ 25,00 e mais 60 centavos por minuto de ligação, né? Na opção B, a mensalidade é R$ 30 e mais 40 centavos por minuto de ligação. Nós temos aí uma informação, né? Temos o caso A e o caso B, né? Vamos ver aí, comparar, né, qual é a mais barata. Então, a opção A, nós temos que vai custar R$ 25,00, né? R$ 25,00 mais 60 centavos por minuto. Então, nesse caso, é 0,6, né? Pessoal, um minuto possui quantos... Ou uma hora possui quantos minutos? Uma hora. São quantos minutos? Ah, professor, eu não sei. Ah, professor, eu estou com dúvida. Beleza. Então, elimine sua dúvida aí, ó. Uma hora, pessoal, é igual a 60 minutos, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser esse 0,6 multiplicado por 60. O que seria esse 60, professor? Seria uma hora, tá bom? O plano B, né? A mensalidade no caso seria R$ 30,00, né, mensal, mais 0,4, né? 0,40, vezes o tempo de uma hora. Então aqui nós temos as duas informações precisas para nós resolvermos essa questão. Ó, o plano A, ela pagaria R$ 25,00 mais 60 centavos por hora de cada ligação, né? O plano B é R$ 30,00 mensal mais 40 centavos por ligação por hora. Então vamos lá fazer a nossa resolução. No plano A, ela teria o seguinte, ó, teria 25, né, mais 0,6 vezes 60. Vou fazer bem aqui, ó, 0,6 vezes 60. Vou colocar só o 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 0 é 0, baixa o 3. Uma casa decimal, o 0. Então, nesse caso aí, nós teríamos R$ 36,00, né? R$ 36,00. Somando 25 mais 36, 6 e 5 dá 11, vai 1, 2 e 3, 5 e 1, 6. Então, no plano A, ela gastaria R$ 61,00, tá bom? É a primeira informação aí. E no plano B, professor?
No plano B, vamos lá. Seria 30, né? Repete o 30. Mais 0,4 vezes 60. 0,4 vezes 60. Vamos lá. 0,4 vezes 60. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24. 24 reais. Tá bom? Então, nesse caso, ela gastaria 24 reais aqui também. Então, 30 mais 24 é igual a 54. Bom, como você já conhece aí os valores, questão de valores, né? Nós podemos analisar aí. Qual seria a mais vantagem para a Bia? Ela pagar esse plano de 61 ou esse plano de 54 reais? Se fosse você, o que você faria? Você pagaria um de 61 ou de 54? Bom, para a Bia, mais vantagem é ela pagar o plano B. Por quê, professor? Porque é muito mais barato, 54 reais. Já o plano A é 61, tá bom? Agora nós temos aí a letra A, né? Nós temos a letra B. A letra B de bola. Se Bia escolher a opção A, quantos minutos ela poderá falar ao telefone para que essa opção seja mais vantajosa do que a opção B? Agora nós temos que fazer a análise, né? Se Bia escolher a opção A, então se ela escolher essa opção aqui, ó, 61 reais, quantos minutos ela poderá falar ao telefone para que essa opção seja mais vantajosa do que a B? Então nós temos aí, ó, uma comparação, né? Qual é a comparação, professor? É essa aqui, ó. 25 mais 0,6, nesse caso x, né, que é o valor ela não deu, tem que ser menor, né, é menor, é isso que a questão fala? Isso, ela tem que ser menor do que 30, né, mais, qual é a outra informação que nós temos? 0,4x. Então aqui, pessoal, nós temos duas informações importantes. Quais são elas? Que o plano A ele tem que ser menor do que o plano B. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, nós já suprimos aí os passos, né? Fizemos alguns passos. Vamos agrupar os termos semelhantes. Vai ficar 0,6x menos 0,4x é menor que 30 menos 25. Quanto é 0,6 menos 0,4? 0,2x é igual, né? Esse menos esse deu 0,2. Ou igual não, desculpa. Menor que 30 menos 25. 5. Então, x ele tem que ser menor do que 5 dividido por 0,2. Então, x tem que ser menor do que... Quanto é 5 dividido por 0,2? 25. X tem que ser menor que 25. Ou seja, a pergunta é: quantos minutos ela poderá falar ao telefone para que essa opção seja mais vantajosa do que a opção B? Então, a pergunta é: quantos minutos ela poderá falar no telefone? Ela poderá falar no máximo 25 minutos, tá bom? Então, no máximo ela poderá falar 25. Professor, se ela falar 26 minutos, aí ela vai pagar caro, tá bom? Então, ela tem que falar no máximo até 25 minutos. Chegou a 25 minutos, ela desligou o telefone, não pode ligar para ninguém mais, porque senão ela vai pagar mais caro, tá bom? Então, essa aqui é a letra B. Então, vá lá no seu livro e faça lá a sua anotação, ó. Bia terá que usar até 25 minutos, tá bom? Ela poderia falar menos do que 25 minutos, tá bom? Que é o que está escrito aqui, ó. X é menor que 25. Então, Bia terá que falar menos que 25 minutos, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo aí? De boa? Beleza. Vamos lá para... Vou apagar aqui porque não dá o espaço, tá bom, gente? Vamos lá para a letra C.
A letra C, nós temos aí a pergunta da letra C. Vamos lá fazer a leitura e assim resolvemos junto. A letra C diz o seguinte: qual seria a opção mais vantajosa em certo mês que Bia use 25 minutos em ligação? Bom, aí nós vamos ter que substituir a mesma coisa naquela hora, né? O plano A e o plano B. Então, do A, qual é a informação que tem aí, ó? É 25 mais 0,6 vezes o tempo. Qual é o tempo? 25 minutos. E plano B é 25, ou 25, será? Não, né? É 30, né? 30 mais 0,4 vezes 25. O que eu estou substituindo aqui? Eu estou substituindo na mesma informação. Agora o tempo vai ser quanto? 25. Qual é a mais vantagem? Nesse ou nesse? Vamos lá resolver. 25 vai repetir, né? 25 repete, mais 0,6 vezes 25. 0,6 vezes 25. 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15. Aqui vai dar 0, vai dar 0. 0, 15 reais, né? Nós temos aí 15 reais somado com 25, tá bom? 15 reais somado com 25. Com isso, temos 25 mais 15, 40 reais. Então, no plano A, em 25 minutos, ela gastaria 40 reais. E agora no plano B, é 30 somado com 4 vezes 25, vai dar 10 minutos aqui, né? 0,4 vezes 25 vai dar 10, vamos ver se é verdade. 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 0 vezes 1 dá 0, beleza. É 10 reais mesmo. Então 10 reais, tá bom? 30 mais 10 reais. Olha o que nós obtivemos aqui, 40 reais. Então, qual plano ela pode usar? Ah, professor, o A deu 40 e o B deu 40. Podemos concluir que ela pode usar as duas opções, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não existe vantagem em relação às duas. Ela vai pagar o mesmo preço. Em 25 minutos vai pagar o mesmo preço. Então, não há vantagem, tá bom? Então, a pergunta é: qual seria a opção mais vantajosa? Então, a resposta sua aí tem que ser assim, ó: não há vantagem em nenhuma das duas opções, porque ela pagará o mesmo valor. Beleza? Copiou aí? De boa. Bom, eu vou fazer apenas aí a questão número 35, somente a letra A, tá bom, gente? Aí o demais você vai fazer aí, tá bom? Vou cobrar de você. Então, a questão número 35, vou fazer a letra A. Vamos lá ler a questão, tá bom? Leia atentamente as instruções a seguir. Pense em um número inteiro e multiplique por 1,5. Ao resultado, adicione 0,55, obtendo um número maior do que 10. Então, esse número eu não sei, né? Você vai pensar ele aí, né? Só que lembre-se que o pensamento desse número é um número desconhecido. Você vai pensar qualquer número aí, né? Bom, então a letra A: escreva em equação que representa a situação e resolva. Bom, olha lá que a questão diz: pense em um número inteiro. Pensei, tá aqui, é x. O número não pode ser qualquer número, tá bom? X. Multiplique por 1,5. Tá aqui, 1,5 vezes x. Tá aqui, ó, 1,5 vezes x. Ao resultado, adicione 0,55. Então, o resultado disso aqui, eu vou adicionar 0,55. Aqui. Obtendo um número maior do que 10. Então, é maior do que 10. Está aqui, ó. Essa aqui é a nossa representação da inequação. Agora, nós vamos resolver ela, que a questão pede para resolver, certo? Então, isso aqui vai ficar 1,5x, né? É maior do que 10 menos 0,55. Então, 1,5x
é maior. Quanto é 10 reais menos 55 centavos? É 9 reais, né? E 45 centavos. Correto? Confirma comigo. 45 mais 5 dá 50 e pronto. Então, x é maior do que 9,45 dividido por 1,5. Então, x ele tem que ser maior do que quanto? Vamos lá. 9,45 dividido por 1,5. Isso vai me dar 6,3. Então, olha aí, pessoal. O x ele tem que ser maior do que 6,3. Então, qual é o número maior que 6,3? 6,4, 6,5, 6,6, 6,7. Enfim, vai embora para aí, tá bom? Então, a letra A nós resolvemos. A letra B eu vou deixar com você, tá bom? A letra B já vou deixar com você. Você resolve aí em casa, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Sobre inequação. Qualquer dúvida que você tiver aí, você pode enviar lá no grupo uma mensagem e no meu privado, né, e perguntar: professor, eu tenho que me ajudar essa questão aqui, ó. Se eu ver que tem muitas perguntas na mesma questão, eu vou lá no grupo e ajudo você. Até agora eu não tive necessidade, mas espero que você esteja entendendo aí o assunto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.